Bom dia! Estamos iniciando mais um programa Fome da Palavra. O programa que tem o objetivo de trazer algumas pérolas da Palavra do Senhor a todos aqueles que têm fome, sede de Deus. Hoje nós estamos iniciando um novo quadro, no programa Fome da Palavra. É o quadro da EBD, o quadro da Escola Bíblica Dominical. A todos vocês que amam a Palavra do Senhor e querem crescer mais ainda no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, nos acompanhem. Todas as sextas-feiras nós estaremos aqui trazendo e abordando a lição da Escola Bíblica Dominical. Nas segundas-feiras nós continuamos trazendo aquela palavra revelada da parte do Senhor, para que você comece a sua segunda-feira já animado, entusiasmado, alertado pelo Espírito Santo de Deus, Nessa oportunidade nós vamos já dar início na metade da revista, na metade das lições da revista desse trimestre. Nós começaremos aqui então com a lição de número 9, onde nos diz que Jesus é o holocausto perfeito. Eu quero dar início aqui lendo a verdade prática da lição deste final de semana. Diz assim a verdade prática: os holocaustos da antiga aliança eram transitórios e imperfeitos, mas o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e eterno, porque ele morreu e ressuscitou eficazmente por toda a humanidade. Graças a Deus, Jesus morreu e ressuscitou. Glória seja dado ao nome do Senhor. Nesta oportunidade, nós estamos aqui, aleluia, com um participante que muito me alegra apresentá-lo desta vez, Evangelista Sandro Aurélio, coordenador das escolas bíblicas dominicais do Distrito 8 Glória. Esse ministro, ele serve ao Senhor na Assembleia de Deus. Este é um programa interdenominacional, E nós estamos aqui trazendo o irmão Sandro, meu amigo particular, o encarregado de congregação, servo do Senhor, também prega, Todos os irmãos que quiserem convidá-lo para ministrar nas suas igrejas, ele estará deixando seus contatos aqui também, O irmão Sandro será o nosso mestre, nessas lições, amém? Paz do Senhor, nosso irmão Sandro, seja bem-vindo. Paz do Senhor, irmão Alex, a todos os irmãos que estão acompanhando o programa. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui com o irmão. E também ao convite do irmão Alex, Amém. Esse convite aí que é mais do que especial, primeiramente porque pela oportunidade de poder fazer aquilo que nós mais gostamos de fazer, que é estudar a Palavra de Deus, aprender juntos, E como o irmão Alex tem falado, a partir de hoje, então, está dando início esse programa da EBD, e nós estamos trabalhando ali no Distrito Glória, ensinando ali conforme aquilo que o Senhor tem nos orientado, nos passado para nós. Queremos então compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem abençoado a nossa vida, Que possamos repartir o pão, E essa lição de hoje, irmão Alex, ela é bem falando do holocausto, Jesus como holocausto perfeito, baseado no livro de Levítico. Nós temos que ter o sentido do que representa essa lição. Porque quando se fala no livro de Levítico, nós vamos ler, nós vamos pesquisar ali, e muitos não vamos entender basicamente o que está acontecendo ali. Então nós precisamos entender que se trata pelo menos de três sentidos ali. Primeiro, o sentido histórico, o sentido profético e a aplicação pessoal, E é aí que nós encaixamos a nossa parte. Aí é a pérola. Aí que é a pérola. O sentido histórico. O que é o sentido histórico? O sentido histórico é a questão da história, A pessoa conhecer a Bíblia, saber como é que Deus faz e conhecer Deus, Que através do estudo, da história, nós vamos conhecer Deus, a maneira que Deus age, a maneira que Deus trabalha com o seu povo. Por exemplo, o sentido histórico, na Páscoa. Todos sabiam que tinha uma data certa para a Páscoa, em abril ali.
tinha a data certa, então o pessoal se preparava. É história, né? Assim como tem a história do Brasil, outros países, é o sentido histórico do povo de Israel. O sentido profético é algo que está registrado e é uma profecia que mais tarde havia de se cumprir, como toda a palavra de Deus tem se cumprido. Também aqui no livro de Levítico há um sentido profético na vida de Jesus e a salvação da humanidade. E o sentido que o mais interessa para nós, que é a aplicação pessoal, então, que é o que nós queremos enfatizar nessa manhã aqui, né? Começando aqui na nossa introdução, falando sobre o holocausto perfeito, os irmãos são sabedores que havia muitos holocaustos, né? Muito holocausto, muito sacrifício, mas esse sacrifício que o povo fazia, que Deus determinou, era um sacrifício que cobria apenas o pecado. Era por um tempo. E tanto é que havia uma determinação de Deus que o sacrifício era realizado na parte da manhã e ao finalzinho da tarde. Aí nota-se como era necessário, né? Como se precisava fazer sacrifício. Né? E era todo dia, foi olhar um português bem claro, bem popular, era algo exaustivo, né? Porque era na parte da manhã, na parte da tarde, vários tipos de sacrifício ali. Mas quando Jesus ele veio, ele fez um só sacrifício, um holocausto. E esse holocausto foi suficiente para resolver o problema Glória do pecado que estava na humanidade ali, né? Então, essa lição ela é dividida em 3 objetivos específicos. O primeiro é mostrar que o holocausto é o sacrifício mais antigo. O segundo é discutir a respeito do holocausto na história de Israel. E o terceiro é compreender que Jesus é o holocausto perfeito. Amém? Amém. O ponto primeiro fala que o holocausto é o sacrifício mais antigo. O holocausto não foi estabelecido por Moisés, nem surgiu durante a peregrinação de Israel no Sinai. Praticado desde a queda de Adão, foi observado até a destruição do segundo templo em 70 depois de Cristo. Então é importante nós observarmos que o holocausto, quando Deus manda Moisés escrever o livro de Levítico, não era uma novidade, né? Não era uma novidade, não começou ali, não. Bem antes de Moisés ali, os patriarcas já praticavam esse ato de holocausto, já faziam o seu sacrifício. O exemplo foi Abraão. Abraão sacrificava para Deus, Noé sacrificou para Deus. E o primeiro grande sacrifício aconteceu lá no Jardim do Éden, né? Quando Adão pecou, o próprio Deus ali sacrificou um animal, e os irmãos conhecem a história. Então não era uma novidade, era algo que Deus já havia estabelecido, né? Era uma sombra de algo que haveria de acontecer, era uma tipologia, né? Essa mensagem é uma mensagem tipológica, né? Isso nós temos que observar bem, porque se nós fizermos uma leitura literal, nós não vamos entender basicamente nada. Então nós temos que ter esse pensamento que é tipologia bíblica, né, e simbologia. Quando nós entendemos a simbologia, a tipologia bíblica, então nós vamos vamos receber uma grande bênção ao estudarmos o livro de Levítico. E quando Deus ele pede para Moisés escrever a história de Levítico ali, o que nós podemos entender aqui? O que podemos entender? Que é Deus colocando ordem na casa. Deus começa a dar detalhes ali para Moisés, de como seria o sacrifício, a quantidade de animais machos, animais de 1 ano, de 2 anos, enfim, boi, cabra, carneiro, entendeu? Cordeiro. E tinha uma outra classe de sacrifício que nós podemos ver a preocupação de Deus. Aí quando a gente estuda isso aqui, nós ficamos pensando assim, mas será que todo o povo tinha condições de sacrificar um boi, por exemplo? Boa pergunta, né? Um boi, um carneiro, tanto sacrifício, de onde é que vinha tantos animais? Então Deus, ele se preocupando com isso, ele estabelece, né? Ele diz, olha, quem não puder sacrificar um boi, vai sacrificar o quê? Uma pombinha. Né? Então Deus vai dando condições de todo o povo poder participar. Não fica pesado para ninguém, não fica restrito somente aos grandes. Fosse trazer uma linguagem atual, sim, aos grandes empresários. Então Deus abre as portas para que todos pudessem adorá-lo, buscá-lo, né? Porque
Ali no primeiro capítulo, ele diz assim, aquele que for sacrificar. Então note que Deus não está impondo, né? Aquele que for sacrificar. Deus está dando uma oportunidade de quem quiser fazer o sacrifício. A questão é que seja feito esse sacrifício de todo o coração, de coração inteiro, né? Há uma curiosidade que muitos com maior poder aquisitivo tinham muito mais a oferecer a Deus, mas não era com o coração inteiro, não era com o coração quebrantado. Exatamente. Era só uma aparência, né? E outra coisa que eu observo aí também, que quem determina, quem organiza, quem decide, quem diz como vai ser feito essa liturgia é Deus, né? Deus dirige. E assim, é assim nos dias de hoje, é assim nos dias atuais também, irmão? Olha, nos dias atuais o negócio está meio complicado, né? Tá meio diferente o negócio. Mas aí existe uma sombra, irmão. Uhum. Por exemplo, naquela época, o sacrifício era feito diariamente, né? Diariamente. Na parte da manhã e no finalzinho da tarde. Então há quem diga que hoje, alguns judeus, eles têm um horário para fazer as suas orações, né? Baseado nesse sacrifício, o que eles pensam? Bom, esse é o horário que Deus recebe o sacrifício, é o horário que Deus recebe a oração. De manhã cedo e no finalzinho da tarde. Então, há uma classe de judeus, podemos dizer assim, que eles fazem as suas orações nesses horários, baseado nesse princípio, que é o horário que Deus atende a oração. Mas na verdade nós sabemos que Deus ele está sempre com seus ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Eu creio. Deus descia no finalzinho da tarde também, né? No Jardim do Éden. Uma curiosidade que me vem assim também, né? O povo ele vinha trazendo, ele cuidava do animal, né? Criava o animal e trazia o animal sem defeito para sacrificar ao Senhor. E chegando lá, imolava esse animal, oferecia-se ao Senhor. E a curiosidade fica no meu coração, depois de ser sacrificado esse animal. Por exemplo, eu trazia minha pombinha, porque eu não tenho condição de dar um boi, então eu trazia minha pombinha, sacrificava ali, e esse povo ficava ali ainda no culto, mesmo depois, ou já eles retornavam, né, para sua casa? Porque era o dia inteiro o sacrifício ali, né, o povo ali. Ou era tantas pessoas, tanto povo, que vinham de todos os lados, os povos, né, de longe, trazendo o seu sacrifício. Gostaria que você comentasse um pouquinho disso aí também, né, o que você entende sobre isso. Essa é uma questão que é muito particular, né? Com certeza era algo que demorava, né? Né? Demorava. Então, nós vamos ver lá no livro de Lucas, a profetisa Ana, ela praticamente vivia em volta do templo, né? Sim. Então ali mostra que alguns viajantes, como vinham de longe, no caso mais depois do Levítico, ficavam por ali, né? Mas não é uma questão muito particular da pessoa, né? Por ser uma viagem cansativa. No caso de Levítico, ali que eles estavam no arraial, eles ficavam por ali, né? Aí é uma questão muito particular. Que coisa linda, né? Uma questão muito particular. Então já pega essa pérola aí, nosso amado ouvinte, né? Nosso amigo, que não te apresse em sair da presença do Senhor. Amém. Né? Entre na presença do Senhor com temor, respeito e reverência, até porque o culto é a Deus. Existia muitas coisas ali que poderia nos distrair, nos tirar do foco, né? Mas é importante nós entendermos, o culto é a Deus. Ele é o alvo, o princípio e o fim. Amém? Quando você entrar no culto, por mais que você tenha amigos, saiba, você está entrando na presença de Deus, aleluia, como um sacrifício agradável. Oh, glória a Deus. Estou sentindo a presença dele aqui, nossa. Aleluia. Aqui no tópico, no primeiro tópico, aqui fala primeiro subtópico, definição de holocausto. A definição de holocausto é uma palavra grega, como os irmãos sabem, né, que a Bíblia foi praticamente escrita toda em grego, com exceção de alguns livros, Daniel, Jeremias, enfim. E a palavra, são duas palavras que têm basicamente dois significados. Aqui o autor botou um, né, que é acender ou ir para cima, né? E a outra era queima total, né? Então o holocausto, para ser holocausto, ele deveria ser queimado total, né? Não era parcial, era total. E deveria subir como um aroma suave na presença de Deus. Aí entra um fato, irmão Alex, que quando nós começamos a estudar, nós ficamos pensando, mas como é que eu vou queimar um animal? O que isso tem a ver comigo?
Agora nós olhamos lá no livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo 18, quando o apóstolo Paulo, ele estava sofrendo preso, né? Lá em Filipenses, o irmão Epafrodito, ele traz uma oferta para o apóstolo Paulo. E quando ele traz aquela oferta ali, algo que o apóstolo Paulo precisava naquela ocasião ali, o apóstolo Paulo ele aplica aquela oferta para os dias atuais. Então veja que não está falando sobre sacrificar um boi, não, botar no altar e queimar. Até porque os sacrifícios foram até os 70 depois de Cristo, né? Quando Tito ali, o general Tito invadiu Jerusalém, acabou com tudo ali, acabou com o templo, acabaram ali os sacrifícios no templo. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele considera aquela oferta que Epafrodito ele trouxe para ele ali como um holocausto, um aroma suave. Então veja que o apóstolo Paulo ele conseguiu captar a mensagem profética e ele está aplicando na sua vida agora atual. Que é aí que entra a igreja, aí que entra a nossa dispensação. Né? Aí que cabe para nós, aí que fica aquela pergunta, o que eu tenho a ver com sacrifício de animais? Vamos aplicar para os nossos dias atuais. E no meio dessa aplicação, nós vamos entender que existem pelo menos dois tipos de sacrifício. Os irmãos notem que lá na verdade prática, né, ela começa dizendo que os holocaustos da antiga aliança eram transitórios, né? Mas o sacrifício de Jesus é perfeito e eterno. Então ele está falando de holocausto e sacrifício. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, evangelista Sandro. Nós estamos falando sobre o sacrifício de Jesus Cristo, sobre o holocausto, né? Sim. De Jesus, o holocausto perfeito. E ao mesmo tempo foi citada aí agora uma passagem bíblica onde foi trazido um sacrifício em forma financeira, né? O homem colocando diante de Deus os seus bens, os seus recursos, né? Isso aí também é agradável ao Senhor, porque de tudo vem do Senhor, né? Em Romanos 12 diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto com entendimento. Então o culto com entendimento é quando você se apresenta a Deus numa totalidade. Então aí fica uma pergunta assim que é quase óbvia, mas eu quero ouvir com as suas palavras sábias, que Jesus ele é o holocausto, Jesus é o sacrifício, e mesmo assim nós também temos que ser um sacrifício. Com certeza. Aí é um ponto crucial. Tu vê? É um ponto crucial. Por exemplo, dois tipos de sacrifício, né? O holocausto, propriamente dito, ele era, como o próprio nome diz ali, queima total. O holocausto era uma queima total. Pegava o boi ali, o cordeiro, e se queimava tudo. Não sobrava nada. A pele, gordura, tudo era queimado. Já o sacrifício tinha uma diferença. Qual é a diferença entre sacrifício e holocausto? O sacrifício, o sacerdote ficava com uma parte do sacrifício. Não era uma queima total, não era totalmente queimado. Entendeu? Então o que nós aprendemos com isso? Qual é a aplicação para nós hoje? Por exemplo, como o irmão mesmo falou, né? Se nós temos que ser um sacrifício, como o apóstolo escreveu ali em Romanos. Existem pessoas hoje, irmão Alex, que estão fazendo um sacrifício para Deus, mas é um sacrifício não em forma de holocausto. Eu vou explicar isso aqui. Não é total. Não é total. Não é total. O holocausto foi uma entrega total. A pessoa entrega a sua vida total para Deus. Até porque se a pessoa e aí, ficar... Deus faz a obra completa. Eu vou te dar um exemplo bem claro para poder... O que eu estou falando aqui. O sacrifício, a pessoa está ali, mas ela não entregou 100%. Tem uma parte que não foi entregue. Um exemplo disso nós temos, e hoje na grande mídia parece que virou moda agora, alguns atores virar evangélico, falando meu Deus, não é queima total. Não é queima total. Nós temos um exemplo disso, por exemplo, tem um cantor famoso. Isso é forte. Isso é forte. Ele aceitou Jesus, ele entrou no sacrifício, ele aceitou Jesus, ele se batizou, né? E o que aconteceu? Ele continua fazendo shows pelo Brasil. Sim. Ele continua cantando as suas músicas, ele continua, eu não conheço a intimidade, mas ele continua tocando a sua vida normal. A diferença é que ele aceitou Jesus publicamente, ele se batizou,
ele continua usando as mesmas roupas, ele continua, a sua vida continua a mesma. E ele até queima o seu, ele traz o seu dinheiro, ele traz os seus bens, traz o seu recurso, até investe ali na obra. Mas eu interpreto que aquele que traz só o seu dinheiro e não o seu coração, de certa forma está tentando comprar Deus. Não está fazendo Ele uma entrega total. Não é uma entrega não total. Não tem como Deus fazer obra. Eu vou te dar um exemplo disso, irmão, uma parte bem objetiva e bem uma aplicação mesmo do meu testemunho. Até porque superficial, muitas pessoas não me conhecem, então, né, para ficar conhecendo melhor. Quando eu aceitei Jesus, há 28 anos atrás, eu cheguei na igreja e era roqueiro. Vocês olham pra mim hoje, vocês podem olhar, vocês vão até não vão acreditar no que eu vou falar, mas eu já fui cabeludo, meu irmão. Eu já fui cabeludo, usava brinco. A revelação da Eu era roqueiro. Eu era roqueiro, irmão. A cara do tio. Eu era roqueiro. Não era. Era roqueiro, era cabeludo. Aí quando eu comecei a frequentar a igreja, que falaram do amor de Jesus pra mim, eu fiquei mais ou menos uns 30 dias indo na igreja, frequentando a igreja daquela maneira. Às vezes eu tirava o brinco para entrar na igreja, prendia o cabelo, ia com uma roupa de roqueiro, Aí o que aconteceu? O que aconteceu comigo? Um dia, mais ou menos 30 dias depois que eu estava frequentando, eu senti uma necessidade de eu fazer uma entrega total para mim. Meu Deus, ouça isso. O que aconteceu? Eu mesmo cortei meu cabelo. Meu e o mais Deus. interessante... Tu mesmo cortou? Eu mesmo cheguei em casa, eu arranquei o brinco, não quis mais usar brinco. Mas aquilo tinha um valor imensurável para ti, aquela cabeleira. E se eu soubesse que de hoje eu teria guardado aquela cabeleira até hoje. Se eu soubesse. Teria guardado até hoje aquela cabeleira que eu cortei e botei fora. Ô, glória! Irmãos, eu senti a necessidade, meu Deus, de uma entrega total. E o Espírito Santo é fogo consumidor, igreja. Aleluia! Eu senti, irmãos, aquela necessidade de uma entrega total. Queima tudo, queima Aí, tudo, queima tudo que não agrada a Deus. Cortei o cabelo, arranquei o brinco, mudei a roupa de roqueiro. Ô, glória! Eu fiz uma entrega total. Fez uma entrega total. Fiz uma entrega total. Então o que acontece? Aí uma diferença entre um holocausto e um sacrifício. A pessoa ou se entrega para Deus e deixa Deus trabalhar e fazer acontecer na sua vida, né? Ou fica naquele sacrifício que entrega uma parte fica, né, meu derretida. Deus, não entrega tudo, né? Não entrega tudo. Então aí é uma grande diferença. Que nós temos que observar isso, né? E eu tenho certeza que Deus vai iluminar aí na mente, que tem muitas pessoas assim, né? Que não estão experimentando esse holocausto, essa entrega total para Deus, né? Irmãos, nós estamos entrando já no próximo ponto, mas fiquem com isso, anote essa pérola aí. O que Deus quer de ti é uma entrega total. Filho meu, dai-me o teu coração. Adore a Deus de corpo, adore a Deus com a tua alma, adore a Deus com o teu espírito. O Espírito Santo, ele é fogo e fogo consumidor. Deixa ele tocar na tua vida neste programa, amém? Em nome de Jesus. Amém. Aqui o ponto de número 2, o tópico 2, fala do holocausto na história de Israel. A oferenda de holocausto pode ser encontrada nos 3 principais períodos da história de Israel, do Antigo Testamento, patriarcal, mosaico e nacional. No período patriarcal, o sacrifício dos patriarcas Noé e Abraão foi apresentado de acordo com a oferenda, ou seja, um holocausto que Abel ofereceu ao Senhor. Por isso a oferenda pode ser considerada a mais antiga da história sagrada. A mais antiga história oferenda, né? O mais antigo sacrifício foi de Abel. Aí entra outro ponto interessante aqui, meu Alex. O Abel, Deus aceita o sacrifício de Abel e rejeita o sacrifício de Caim. Entra aquele ponto que tu falou. Antes de Deus aceitar o sacrifício, ele aceita o... Sim. Pessoa que está entregando. Teu coração, a tua entrega. Então não adianta... A sinceridade. Voltando ainda àquela questão do sacrifício parcial. Né? Isso está queimando no meu coração. Se o meu coração não tiver, ele começa no coração. Aleluia. Começa ali o sacrifício, começa ali a não é só da boca para fora. Não é só da boca para fora. Está queimando aqui, povo, está queimando. E outra coisa interessante, irmão Alex, é que com quem que o Abel aprendeu a sacrificar? Meu Deus, isso é profundo. Abel e Caim, Abel... O Dilo chegou a dar um pulo lá na cadeira, lá. Isso aí é profundo. O Abel e o Caim, eles aprenderam com alguém. Meu Deus, isso é profundo. Com o pai deles. Meu Deus, meu Deus. Aprenderam com Adão. Meu Deus. Então aí fica uma outra
Algo que nós podemos levar para nossa vida, outra aplicação. Né? Então o pai está assim ensinando e Abel está aprendendo, só que Caim não está aprendendo. Exatamente. E veja como é importante. Que coisa séria. Veja como é importante o pai, né? Ensinar o filho, passar para o filho. É aquilo que a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Né? E eles então eles aprenderam com o pai deles e ficou gravado na história como sendo o primeiro sacrifício ali que foi aceito por Deus, né? Que foi o sacrifício feito por homem, porque na verdade o primeiro sacrifício que ele fez foi Deus, né? Quando sacrificou o animal ali para vestir Pérola para vocês aí que vão estar nos ouvindo, ó. Ainda que o teu pai tenha pecado, como Adão pecou, e Adão caiu, né? Aprenda, se ele cultua a Deus, aprenda a cultuar a Deus como ele cultua. Mesmo caindo, ele não deixou de cultuar a Deus e de ensinar os seus filhos. Então não julgue o teu pai. Aprenda a cultuar, quebrantado como ele era. Oh, glória! Pega essa pérola aí. Honre o teu pai, obedeça o teu pai, siga o teu pai. E se teu irmão Caim ficar com inveja de ti, deixa ele com inveja. Continue sacrificando, entregando o teu melhor para Deus. Amém. Amém? Amém. E olha como é interessante isso aqui, sobre, primeiro, a pessoa que vai oferecer, né? Tem que estar com seu coração, tem que estar que nem o Abel estava. O que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 5, 24? Quando for oferecer um sacrifício, né, se tu tiver alguma coisa contra o teu irmão, primeiro tu vai e te conserta com ele, para que Deus aceite o teu sacrifício. Meu Deus. Daqui a pouco a pessoa está sacrificando, a pessoa... Vamos trazer para os dias atuais o sacrifício. Oração, sacrifício. Um jejum, né? Ir mais na igreja, leitura da palavra de Deus. Até uma oferta financeira para alguém que está necessitado, para a obra de Deus. Daqui a pouco a pessoa está ali ofertando, está fazendo, mas tem alguma coisa contra o seu irmão, né? Aí será que Deus está aceitando aquilo ali? Porque a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse, antes de tu oferecer, tu te conserta. E hoje, infelizmente, nós temos visto tanta gente, moleque. Isso é forte, isso é forte. Que aparentemente tem aquela aparência piedosa, mas a gente vai ver, Deus parece que Deus não aceita, porque conserta primeiro com o teu irmão. Te conserta com ele, arruma as coisas, aí depois vem fazer o teu sacrifício. Mas tu sabe o que é mais forte também, Santos? Eu vou ter que falar, que a minha língua fica coçando, não adianta. Nós ainda estamos dentro do programa Fome da Palavra, não esqueça disso. O que é mais forte é porque os nossos líderes nos dias atuais não ensinam o povo e não levam o povo a ter esse caráter que agrada a Deus. Aleluia. Hoje o que mais importa é que se traga a oferta, não se importa o que tem dentro do coração. Ninguém vai alertar a não trazer a oferta se tiver com o seu coração contaminado, ou com mágoa, ou com ódio. Aleluia. Então, mais uma pérola aí. Você que é líder de ministério, de congregação da tua igreja, enfatize isso, comunique isso. Essa semana, a lição é agora domingo, coloque isso, ensine a igreja, aleluia. Deus não recebe o teu sacrifício financeiro se você estiver com o teu coração contaminado. Exatamente. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu precisava falar isso. Eu precisava falar isso. Deixa Deus te usar. Aleluia. Eu precisava falar isso, irmão Dilo. O ponto 2 diz assim, no período mosaico. Após a saída dos filhos de Israel do Egito, o Senhor instruiu Moisés a sistematizar o culto divino, a fim de evitar impurezas e práticas pagãs. Ali no finalzinho diz assim, segundo critérios e normas bem definidos, seria exigido, por exemplo, um altar apropriado para as ofertas queimadas, como pode ser visto nas especificações da cerimônia nos capítulos de 1 a 6 de Levítico. Então aqui, no tempo de Moisés, quando o povo saiu do Egito, quando o povo saiu do Egito, irmãos, até chegar na Terra Prometida, vou usar uma linguagem bem simples, saindo aqui, entrava para a esquerda, entra para a esquerda, vem costeando, vai chegar na Terra Prometida. Mas o que Deus fez? Deus viu ali na beira do Mar Vermelho, ali, Deus começou a ver que o coração estava, falando de coração totalmente fora. Mas lá aquela murmuração que tinha no Egito, aquela coisa toda. Eles vendo Deus operando ali, murmurando, vendo Deus fazendo a coluna de fogo, Deus guardando, e Deus viu as pragas lá no Egito, e mesmo assim aquele coração duro, de pedra,
né? O que acontece? Deus Que coisa. pega e olha, o negócio é o seguinte, Que coisa. eu vou levar vocês pro caminho do deserto, porque eu tenho que consertar esse povo. Meu Deus. E Deus pega e leva lá pro pé do Sinai. É forte. Leva lá, e lá Deus dá as instruções. Ô, Por glória. que Deus faz isso? Para consertar. Amém. Deus quer consertar o povo. Amém. Porque Deus não tem prazer a pessoa estar ali de qualquer jeito. Não. Deus quer transformar o joio no trigo. Meu Deus. Aí Deus leva o povo para ali, dá as normas. E olha como é interessante as definições, os critérios de Deus, as regras que Deus ele determina para Moisés. Uma das regras é assim, um altar teria que ser um altar apropriado para as ofertas queimadas. Quer dizer, não é qualquer altar que nós vamos oferecer. Meu Deus. Não é de Meu qualquer Deus. jeito. O altar Meu era Deus. uma madeira nobre, era uma madeira de acácia revestida. Ou seja, não é qualquer altar, não é qualquer maneira, não é de qualquer jeito que Aleluia. nós vamos pegar e oferecer. Ô, glória. Nós até podemos oferecer de qualquer jeito, mas será que Deus vai receber? Aleluia. Será que nós vamos estar fazendo um sacrifício de tolo? Ou será que aquele sacrifício que nós vamos estar oferecendo para Deus vai chegar como incenso suave na presença do Senhor? Meu Deus. E Deus vai trazer a resposta. Aí que a frustração de muitas pessoas dentro da igreja. Né? Porque Deus não me responde, Deus não me ouve, eu fiz, eu aconteci. Mas e como é que está o altar? Meu Deus. O altar está pronto para receber? Está revestido? É o altar apropriado para receber? Aí Deus, quando pega, ele traz as regras. Deus ele dá uma série de regras, irmão Alex. Uma série de regras. Nós for ler aqui o livro de Levítico, é muita regra. Para princípio de conversa, 613 regras, né? Leis, mandamentos. Então, e no caso das ofertas também eram muitas regras. Muitas regras. Aqui Por tem que uma, Deus fez isso? tem uma questão. Algumas pessoas aí, hoje em dia, elas pregam que Deus estabeleceu muitos mandamentos, estatutos, regras, como você está falando aí agora. Mas que tudo isso foi abolido. Né? Isso agora na nova aliança, no Novo Testamento, já não se vale mais. Porque Jesus é o holocausto perfeito. Mas na realidade, não é assim. Eu acredito, no meu pouco conhecimento, com a pouca luz que há na minha mente, no meu entendimento, que as leis apontam para Cristo. Mas isso não te isenta. Não te leva à libertinagem, à liberdade de agir conforme a carne. Sim, exatamente. Né? Porque ainda é necessário que o teu altar agrade ao Senhor. É necessário que não falte pedras no teu altar. Aleluia. Tá pegando aí? Pra mim é forte demais esse negócio, assim. Aí tu vê a diferença de quem serve para quem não serve, de quem tem e quem não tem. Temor a Deus, amor a Deus, uma vida dedicada, devocional, na presença do Senhor. Aleluias. Tá sentindo a presença dele aí, irmão Sandro? Aleluia, aleluia. Tá sentindo aí, irmão Dila? Aleluia. Eu tô sentindo que o fogo tá aceso aqui nos nossos altares nessa manhã, meu querido. Aleluia, aleluia. Tenha essa oportunidade. Se o teu altar não está na presença do Senhor, apresente ele aí agora. Deus quer te curar, Deus quer trabalhar na tua vida por meio dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Que maravilha. Nosso irmão Sandro dando a continuidade. Então esse assunto que tu falou agora é bem questionável. Sim. As pessoas estão perguntando, mas Jesus ele aboliu a lei, Jesus aboliu. E tem até muitas seitas, né? Baseando em alguns mandamentos ali. Sim. Mas o que Jesus fez com a lei? Jesus ele não aboliu, ele cumpriu a lei. Ele cumpriu. E ele transformou a lei em 2 mandamentos. O que ele falou? Amém. Que toda a lei será resumida em 2. Qual é o primeiro? Amarás teu Deus com todas as tuas forças e o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus ele não aboliu, ele venceu, ele passou, ele cumpriu a lei e transformou em 2 mandamentos. E esses 2 mandamentos é fácil, a princípio, né? Outra coisa interessante de salientar aqui sobre quando Jesus ele veio, irmão, ele não aboliu a lei, ele transformou. Por exemplo, se eu tenho um livro aqui, vamos supor que isso aqui seja um livro. O autor desse livro seja irmão Pedrinho, um exemplo. Aí eu não gostei da página 5 do que o irmão Pedrinho escreveu ali. Eu posso pegar e reescrever esse livro e mudar, tirar a página 5? Sem perguntar para o irmão Pedrinho? Não, porque o irmão Pedrinho que é o autor, então eu tenho que falar com ele. No caso de Jesus, Jesus pode mudar porque ele é autor, ele é Deus.
Então ele mudou a lei, ele transformou em 2 mandamentos. Posso deixar uma pérola também? Só para encerrar essa questão aqui, Jesus ele não veio facilitar, ele veio apertar. Sim. Olha dos mandamentos, olha o mandamento que Jesus falou. Na época da lei mosaica, aquele que se deitar com uma mulher, cometeu o ato, sim, comete um adultério. Né? Sim. O que Jesus falou? Jesus falou assim, agora não precisa mais deitar, não precisa mais cometer o ato. Agora para te cometer o adultério, se tu olhar para ela e cobiçar, tu já cometeu o adultério. Quer dizer, Jesus não afrouxou nada, ele apertou mais, entendeu? Meu Deus. Parece que o negócio ficou mais difícil. E você resumiu, a lei é resumida em 2 mandamentos, né? Você citou aí, amará o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Eu queria deixar uma pérola para os irmãos aí também, porque o nosso mestre aqui, ele trabalha na didática, né? Nas minúcias, nos detalhes. Eu, como sou menos instruído, eu fico na pérola. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Você já parou para pensar nisso? De todo o teu entendimento. Ah, mas ele resumiu a lei. E amarás o próximo como a ti mesmo. Já pensou nisso, Dima? Amará o teu Deus de todo o teu entendimento. Significa cada pensamento que entrar na tua mente, desde o momento que tu acorda até o momento que tu vai dormir, cada um desses pensamentos tem que estar em conformidade com a lei de Deus. Amém. Dedicado a Deus. Voltado a Deus. A adoração a Deus. Agora tu para e raciocina comigo. Quantos pensamentos nossos que passam pela nossa mente, sem aqueles que a gente para organizar e calcular, são voltados ao Senhor, de acordo com a vontade do Senhor? Eu acho que se a gente tem 100 pensamentos, acho que se 20 tiver focado na lei e na vontade do Senhor, é muito. Difícil controlar. Pense nisso, de toda a tua mente. Tem que ter um esforço. Se um só pensamento passar sem ser filtrado, está em pecado. Misericórdia. É por isso que eu amo as pérolas. De todo o teu entendimento. Amém? Pega essa pérola, escreva aí e vamos nos esforçar mais. Amém? Amém. Então, só para nós encerrar esse ponto 2 aqui, os irmãos, repare que Deus ele vem e dá aquele monte de regras, né? Organiza a casa. Deus vem e coloca a ordem na casa. Ele organiza. O que acontece? O que nós podemos aprender aqui? Que Deus organiza, Deus ele dá regras e dá diretrizes, porque onde há uma organização, onde existem regras, o negócio anda, né? O negócio vai para frente. O negócio quando é muito desleixado, Sim. a pessoa não cuida daquilo, aí o negócio parece que não vai. Então Amém. Deus sabendo disso, Deus pega, não, vamos consertar. Vamos botar regra no negócio. Porque o negócio tem que andar para frente. A pessoa tem que prosperar, tem que evoluir. Porque quando eu falo em prosperidade, não estou falando financeiramente, estou falando do coração, caráter, né? Caráter cristão. E algo importante para nós observar sobre essas regras que Deus colocou. E só dando uma pincelada aqui na lição passada, que falou sobre o Nadab e Abiú, os 2 filhos do sumo sacerdote Arão. E observe que os 2, eles eram sacerdotes, Nadab e Abiú. Eles tinham o fogo, eles tinham o altar, eles tinham tudo ali. Porém, eles erraram, eles não observaram o mandamento de Deus, não observaram as regras. Falando sobre as regras. Né? Não observaram as regras que Deus havia determinado. O que aconteceu com eles? Eles achavam que estavam fazendo certo, foram fulminados lá dentro. Meu Deus. Aí o que aconteceu? Deus fala com Moisés. Deus fala com Moisés assim, ó Moisés, tu vai e fala para Arão que ele não é para ele fazer luto. O Arão não pode chorar, o Arão não pode rasgar as vestes, o Arão não pode ficar de luto. Todo o povo pode ficar de luto, mas o Arão não pode. Porque ele era uma peça fundamental, uma peça-chave. E Deus fala para Moisés falar com o Arão sobre esse assunto. Qual a postura de Arão? Depois de ver seus 2 filhos praticamente queimados ali, né, que a Bíblia diz que veio um fogo e queimou eles. Qual a postura do Arão diante dessa palavra de Deus? A Bíblia diz assim, que o Arão, ele se calou diante de Deus. E ele ficou na posição que Deus queria que ele ficasse.
e não olhou para a direita, não olhou para a esquerda, ele ficou, ó, centralizado na regra, na palavra, na lei e na ordenança de Deus. Aí nós vamos observar que daqui a pouco, irmão, olha o mistério de Deus. Quando nós observamos a palavra de Deus, quando nós colocamos em prática, quando nós não negligenciamos, que nem fez o Nadab e o Abiú, o que aconteceu? Então veio a palavra do Senhor e Deus fala com o Arão. Agora, Deus não falou mais para Moisés falar para Arão. Agora, Deus fala direto com Arão, porque Deus viu que o Arão ele foi obediente. Amém. Deus viu que o Arão ele ficou na postura. Deus viu que o Arão ele ficou firme no propósito. Ele não quebrou as regras, ele não quebrou a palavra. Ele ficou firme na ordenança, na palavra, na lei. E Deus diz, olha, eu vou recompensar esse camarada. E agora Deus começa a ouvir, aliás, Deus começa a falar com Arão. Não precisou mandar Moisés falar com Arão. Deus vem, ele próprio falar com Arão. Que até então Deus não havia falado com Arão. Falava para Moisés falar. Agora falar com Arão, nós falamos, mas Deus falou com Arão e daí? Irmão, nós ouvir a voz de Deus não é somente ouvir a voz de Deus. A pessoa que ouve a voz de Deus é porque a pessoa tem comunhão com Deus. A pessoa que ouve a voz de Deus, irmão, é a pessoa que tem direção de Deus na vida. Aleluia. A pessoa que ouve a voz de Deus, a pessoa que tem intimidade com Deus. E para nós buscar isso, o que nós precisamos? É ficar na nossa posição. Amém. Meus queridos e amados irmãos, nós ainda temos o terceiro tópico aqui, mas a nossa intenção neste programa que está iniciando hoje é trazer sobre o teu coração o fogo de Deus, a sede de Deus, a vontade de conhecer mais de Deus. Essa lição que está sendo abordada hoje aqui, ela estará sendo ministrada em todas as escolas bíblicas das igrejas Assembleias de Deus como padrão. Essa é a lição de número 9, agora domingo, né, no dia 26 de agosto. Estará sendo ministrado. Então eu gostaria que o nosso amado e querido evangelista Sandro resumisse esse terceiro tópico aqui, que são 2 pontos muito importantes, mas deixa só uma degustação, só mais uma provinha, né, para que o povo, aleluia, perceba o que estará acontecendo nos domingos. O terceiro tópico, vamos falar para o final então. Isso. O terceiro tópico diz assim, Jesus Cristo, o holocausto perfeito, né? A fim de que o Filho de Deus se tornasse o nosso holocausto perfeito, 3 coisas foram necessárias: a encarnação, o sofrimento e finalmente a morte e a ressurreição, né? Então ali ele fala, né, sobre a encarnação, né? Jesus ele se despiu da sua glória, desceu, cumpriu toda a lei, né, e se entregou ali como um cordeiro. O cordeiro não reclamar, Jesus foi como matador, não reclamou. Ele cumpriu ali toda a determinação, né? Tudo que era pro... lembra da Páscoa, irmão? Lembra da Páscoa? Quando Deus determinou a morte do cordeiro, o sacrifício do cordeiro Sim. pascal, que ficou 4 dias ali no cercadinho, e Deus mandou observar, né? Só observe o cordeiro por 4 dias, não tiver defeito, esse cordeiro para sacrifício. Quando Jesus ele foi para ser crucificado, Jesus passa por esse processo, ele passa por Pilatos, Pilatos examina Jesus, não vê defeito, e manda para Herodes. Isso aí é muito forte, irmão, peraí. Não, irmãos, meus queridos e amados irmãos, tá muito forte aqui e o meu coração tá quase saindo pela boca, tá entendendo? Porque eu sei que eu vou receber muito mais mensagens aí, esse programa aqui vai ter 3 horas de duração. Então deixa, aleluia, eu falar 3 coisas aqui nesses pontos aqui, ó. A encarnação de Jesus Cristo, isso foi um sacrifício, uma dedicação, obediência a Deus, holocausto a Deus. Ele veio a esse mundo, se despiu da sua glória e veio a este mundo como um simples servo, um homem mortal, andou no nosso meio e muitos de nós rejeitaram a ele, né? Segundo ponto aqui, o sofrimento de Jesus Cristo em obediência a Deus, até que ele veio a morrer, né? E morte de cruz, que é uma das piores mortes que alguém pode passar. A pior. Ô glória! E o terceiro ponto aqui, irmãos, é a morte e ressurreição, porque ele morreu, aleluia, foi o holocausto perfeito, aleluias, 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 mas ele ressuscitou, aleluia. Então estou tomando a palavra aqui, aleluia, porque eu estou incendiado aqui, irmãos, aleluia. E só para esses 3 pontos aqui, irmão Dila, esses 3 pontos, a encarnação de Jesus Cristo, o sofrimento de Jesus Cristo
e a morte e ressurreição de Jesus Cristo, a gente teria que falar, aleluia, 1 dia e meio. Aleluia. Aleluia. Então eu quero aproveitar e pedir para o nosso irmão Dilo, nosso diretor, dar uma palavra sobre a lição de hoje aí, irmão Dilo, aí, para nós fazer uma oração. Quer comentar alguma coisa sobre tudo que tu ouviu aí? Em nome de Jesus? O amor de Deus, ele é incondicional. O que acontece então é que o nosso Criador despojou-se do seu bem mais precioso, que é o seu primogênito, para nos salvar. Aquele ser imaculado, divino, o único digno de toda adoração, de todas as honras. Deus, o nosso Pai, ele não deixou o que é de segundo ou de terceiro para você. Aleluia. Ele ofereceu o seu melhor. O maior exemplo de sacrifício, de entrega de coração, o próprio Senhor, o nosso Pai, deu de exemplo. Então, que essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo da lição de hoje possam ter tocado o seu coração, possam ter entrado na sua mente, porque devemos sim amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Amém. Irmãos, tem um versículo que diz lá em Colossenses, que diz assim, ó, Cristo, em Colossenses, se não me engano, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Porque ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Então, quando nós estamos revestidos de Cristo, estamos em Cristo, nós estamos fazendo parte, né? Ou estamos cobertos, sendo alcançados por esse sacrifício. Nosso irmão Sandro, então, trazendo aqui a conclusão da lição e fazendo a oração conosco, amém? Amém. Então a conclusão diz que essa lição faz-nos refletir sobre o sacrifício perfeito de Cristo. Ele morreu eficazmente por mim e por você. Por essa razão temos que viver uma vida de santidade e pureza. Somente assim seremos vistos pelo Pai Celeste como fiéis testemunhas do Evangelho. Não podemos ignorar o sacrifício de Cristo. Se fizermos, sobre nós recairá o justo e esperado juízo de Deus. Então que Deus nos abençoe. Quando o sacrifício era feito, era repartido em muitos pedaços. Cada pedaço era oferecido. Então, que assim nós possamos oferecer todas as áreas da nossa vida para Cristo, né? E que Jesus seja o centro da nossa vida, o centro do nosso sacrifício. Aleluia. Né? Seja sempre o centro da nossa vida. E sendo assim, nós vamos fazer o que a palavra de Deus diz, né? Vamos ser fiéis testemunhas, né? E é bênção sobre bênção, vitória sobre vitória na nossa vida. Amém. Amém. Oremos ao Senhor, então. Soberano Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por Graças esta a Deus. manhã, estivemos na Tua presença, falando Amém. sobre a Sua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre cada ouvinte, Senhor, cada irmão que está assistindo, que o Senhor possa esclarecer no nosso coração, que possamos, Senhor, verdadeiramente oferecer nossa vida, Senhor, como um sacrifício vivo diante de Ti, e que sejamos uma bênção na Tua presença, na Tua obra, em todas as áreas da nossa vida, onde andarmos, que a presença, a imagem de Cristo esteja refletida sobre a nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrando mais um programa Fome da Palavra, né? Trazendo aqui as pérolas da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos. E a nossa próxima lição, na sexta-feira que vem, dia 2 de setembro de 2018, será a lição de número 10. Ofertas pacíficas para um Deus de paz. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Irmão Dila, com você, querido.